A noite cobre as montanhas, a lua observa em silêncio enquanto a névoa desliza entre os picos. Tudo parece calmo, quieto demais. Lá embaixo, entre sombras e folhas densas, uma figura rompe o silêncio. Corre sem olhar para trás, passos apressados, respiração pesada. O rosto surge na escuridão, arranhões, roupa rasgada, olhos ardendo de desespero. Ele range os dentes e acelera. O pé prende numa raiz escondida. O corpo inclina-se para a frente tarde demais, os olhos arregalam-se, um estalo seco na mente. O mundo desaparece sob os pés. Ele escorrega pela encosta, pedras e terra soltam-se com ele. Ac! O impacto corta-lhe o ar. Ac! O corpo bate, rola, levanta poeira e volta a bater. Ac! Ele cai de bruços, mãos cravadas no chão, poeira a subir. Merda. O corpo treme. Não consigo mover minha perna. Silêncio. Os olhos erguem-se devagar. A dor pulsa. O medo também. Os dedos fecham-se com força contra a terra. A respiração falha por um segundo. Foda-se. Ele levanta a cabeça, ainda ofegante. Sombras enquadram-no de ambos os lados. Eu estive. A lua ilumina a clareira. Figuras encapuzadas surgem nos ramos, nas pedras, à sua volta. Cercado, na sua mão esse tempo todo, os olhos arregalam-se. A mandíbula treme de raiva e choque. O sangue seca-lhe na pele. Porra! Um deles avança sobre o ramo, capa vermelha ondulando na brisa. A voz desce fria. Você deve ter tido problemas correndo por 1 hora para chegar aqui. Parabéns, príncipe Tião. Errei. Quase dormi de tanto esperar. Lâminas brilham sob a lua. Ele permanece no centro, cercado por aço e sombras. O que eu faço? Não tenho mais força para correr. Ele ergue o rosto, olhos ardendo. Por quê? Eu até desisti de me inscrever na academia. O que mais quer de mim? Por que ameaça minha vida? O líder baixa o olhar, frio, absoluto. Os olhos brilham sob o capuz. Mesmo que tenha desistido ou que não tenha talento para lutar, você sabe que isso não importa. A lâmina ergue-se, refletindo a lua. Enquanto tiver direito ao trono, isso não vai acabar. Desista, não tem outra forma. Uma presença corta o ar. Silhueta azulada, energia vibrando na escuridão. Mesmo que seja filho de plebeu, enquanto também for da família real, te daremos uma morte indolor. As palavras ecoam na mente dele. Ele disse, sangue plebeu? Os olhos tremem, inundados de fúria. Como ousam desonrar minha mãe? Ele aperta o punho contra o cabo que brilha em azul. Os dentes rangem. Não há chances de ter uma morte indolor. O brilho intensifica-se na palma da mão. Já que vou morrer, lutarei até o fim. O olhar do assassino estreita-se. Oh! Uma pausa curta. Você aprendeu a lutar com o guerreiro Jung? Ele firma os pés no chão, lâmina alinhada ao centro. A voz vem fria. Parece que não. Parece que ele não pode fugir de sua linhagem. O assassino observa sob a luz da lua. Mesmo sem habilidades, ele não desistiria até o fim. Um leve desdém no olhar. Vai ser uma caça divertida. A ordem corta a noite. Matem ele. Capas vermelhas rasgam o ar. Eles descem de uma vez. Ele avança primeiro. O corpo gira. A lâmina corta o ar em arco aberto. Um dos encapuzados reage rápido. O braço recua. A faca rasga na direção dele. O impacto é seco. Kelk. A lâmina atravessa sangue e salta no ar. Uma mão surge do nada. Rápida como um raio. O ar estala com o movimento. Ele é agarrado pelo pescoço. Os pés saem do chão. Os dedos apertam sem hesitar. O olhar frio aproxima-se do dele. Isso é tudo que é capaz de fazer para resistir? A mão desliza para trás. A lâmina brilha junto à cintura. Um dos encapuzados arregala os olhos. Cuidado, o outro vira o rosto. Hã? Num movimento curto e brutal, a lâmina atravessa. Puk! Os encapuzados avançam, olhos arregalados. A tensão explode no ar. Num golpe seco, o corpo dele é arremessado contra o chão. A terra estilhaça sob o impacto. Bem feito. Os sobreviventes recuam um passo, cercando-o novamente. O corpo de um dos seus estende-se no chão. O quê? Como uma pessoa sem habilidades matou um dos nossos membros. Esses golpes aleatórios foram para baixar nossa guarda? Um deles ajusta o punho na espada. Ele conseguiu ser esperto mesmo nessa situação. Imagina o que aconteceria se ele estudasse artes marciais. O líder avança com fúria. A lâmina corta o ar. Seu filho da puta. A lâmina desce com violência. O golpe atravessa o corpo dele. Sangue espalha-se no ar. A força do impacto arrasta-o pelo chão. O corpo bate e rola. Pedras e terra levantam-se ao redor. O assassino encara-o de cima. Os olhos endurecem. Só porque pegamos leve, você. A lâmina ergue-se diante dele. Os olhos arregalam-se. O corpo já não responde. Puk! A noite engole o som. A lua permanece imóvel no céu. O grito rasga-lhe a garganta. O sangue escorre pelos lábios. Kilk! A espada permanece cravada no abdômen. O assassino aproxima-se frio. Como se sente tendo um buraco no estômago. Os dedos dele arranham o chão, tentando manter-se consciente. Porra, não dá pra enganar 2 vezes. Pelo menos matei aquele cuzão. O pé pisa sobre a ferida aberta. Sofra mais. Te darei uma morte bem lenta. Ele permanece imóvel no chão.
O pé ainda pressiona a ferida. O assassino desvia o olhar, respirando com calma. Não gosto desse tipo de coisa, mas já que ele matou um dos nossos, acho que não tenho escolha. Um brilho irrompe na escuridão. Uma luz dourada explode diante deles. Os olhos do assassino se arregalam. A pupila treme. Um turbilhão dourado rasga o ar. A energia gira, comprimindo tudo ao redor. A explosão varre o chão. Um dos encapuzados é atingido em cheio, sangue espalha-se na areia. Os outros recuam, lâminas erguidas. Ele permanece caído, enquanto a luz consome a clareira. O corpo ainda estremece no chão. Sangue mancha a roupa rasgada, o ar vibra ao redor. Os encapuzados encaram o brilho que cresce diante deles. A claridade reflete nas lâminas. Agora mesmo, uma luz. Um passo toca o chão. A poeira se dispersa sob uma energia azul que serpenteia pelo ar. Os olhos se arregalam. Ele gira o corpo e aponta para trás. O vento corta a capa. Atrás de nós. Todos se viram ao mesmo tempo. Entre as árvores, uma silhueta azul permanece imóvel. A figura azul permanece de costas. Faíscas elétricas serpenteiam pelo ar. Os encapuzados hesitam. Ele avança um passo e para, braços cruzados, cabeça levemente baixa. A energia percorre o corpo inteiro, estalando no chão. Que roupas são essas? Os braços descruzam lentamente. A eletricidade estala ao redor do corpo. O assassino investe sem hesitar. A capa rasga o vento. Quem é você? A figura azul permanece imóvel. A energia vibra no silêncio da floresta. Um leve sorriso surge sob a eletricidade azul. A energia estala ao redor do rosto. Um clarão dourado explode no ar. A luz se comprime e dispara. O impacto atravessa o campo como uma lâmina invisível. Os encapuzados são lançados para trás. O chão se parte sob a força do golpe. O sangue salpica no ar, os olhos se arregalam em choque. Hã? A figura azul se desfaz em luz. A eletricidade vibra e desaparece. O vento corta a clareira vazia. O que aconteceu? Ele sumiu? É uma skill de agilidade? Não, é como se ele ficasse invisível em um segundo. A luz corta o campo como uma lâmina horizontal. O impacto explode contra a encosta. Senhor, o clarão continua avançando. O que é essa luz? Os olhos se arregalam de puro terror. Esse é o poder de um mestre que chegou ao último nível. O rastro de luz continua atravessando a floresta. As árvores tremem com a pressão. Mas por que alguém tão forte ajudaria aquele merda? Uma mão aperta o punho da espada. Ele permanece caído, sangue espalhado pelo peito. Ele já perdeu muito sangue. É só uma questão de tempo mesmo. Vamos recuar. O pé rasga o chão com força, pedras estilhaçam, o impacto ecoa seco no ar. Ele dispara para o céu. Capa aberta, corpo inclinado para a frente. A espada firme na mão, fuga rápida, mas desesperada. Uma mão ergue-se na escuridão, energia azul explode entre os dedos, relâmpagos crepitam. O ar vibra com um som agudo e elétrico. Impacto. O corpo trava no ar, uma explosão negra irrompe do peito. A espada solta-se e cai. O corpo cai de costas, olhos abertos, vazios. Vocês todos mereceram. Close no olhar tremido, a pupila vacila, a vida escoa em silêncio. A pálpebra desce devagar, sem força, sem resistência. Uau, parece que o ancestral está de bom humor mesmo em seu último momento. Ancestral? O olho volta a abrir, foco turvo, mas atento. Mas que merda ele tá falando depois de aparecer assim? Minha visão tá embaciada. A silhueta à frente é apenas um borrão, o mundo perde contornos. Meu corpo está ficando rígido. Os músculos endurecem, os dedos já não respondem. Ele encara o vazio, sangue espalha-se pelo peito rasgado, o ar sai em pequenas nuvens. Vou morrer assim? Já me acharam? A voz é baixa, controlada, mas tensa. Ele ativa o dispositivo no pulso. Luz azul acende. Merda, não tenho escolha. Eu pretendia te ensinar a usar isso, mas vamos ter que improvisar. Ele puxa o dispositivo da cintura. A luz azul pulsa na palma da mão. Vou me apressar já que você tá para morrer. Ele se inclina sobre o corpo ferido. O outro mal consegue manter os olhos abertos. A seringa brilha fria na escuridão, a ponta encosta na pele. Sangue escorre pelos lábios entreabertos. O som é seco, decisivo. É meio vergonhoso quando quem injeta sou eu. Ele pressiona a seringa com firmeza. O corpo sob ele mal reage. Pronto. Ele ergue a seringa vazia. Um sorriso discreto surge sob a franja. Ei, senhor ancestral! Ele se inclina sobre o homem ensanguentado. O corpo permanece estendido no chão frio. Viva e deixe minha vida mais fácil, ok? Ele sorri de lado. O homem no chão encara-o com olhos turvos, sangue escorrendo pela boca. Como é a última versão, deve ser fácil usar essa nanomáquina. Boa sorte com isso. Ele se afasta um passo. A energia começa a vibrar ao redor do corpo. Relâmpagos azuis serpenteiam pelo ar. O vento gira em espiral. Ele permanece de pé, mãos nos bolsos, observando. Um clarão corta o céu. A figura é engolida pela luz. No chão, apenas silêncio. Mas de que porra ele tá falando? O rosto está pálido, suor escorre, sangue ainda marca os lábios. Número de série.
034 452 5893. Os olhos se arregalam. Tem uma voz na minha cabeça. Companhia Sky. Sexta geração de nanomáquinas. Ativando. Há muito tempo atrás, lutadores Jianghu aprenderam artes marciais para se proteger dos inimigos. Com o tempo, o método de defesa começou a se tornar uma ferramenta para matar inimigos. Ficou mais sofisticada e complexa, com séries de movimentos e técnicas de respiração que usavam energia vital. Eles ensinavam sua arte para as gerações futuras, permitindo que ela evoluísse. Aqueles que a dominaram se tornaram mais fortes do que humanos comuns e começaram a ser chamados de Wulin. Lutadores que querem ser discípulos dos Wulins começaram a formar clãs, que se dividiram em forças de justiça ou crueldade. E no meio da balança havia um outro grupo que seguiu uma rota totalmente diferente, visando apenas poder. O mundo os reconheceu como o culto demoníaco. O filho legítimo com maior posição no ranking da família era quem tinha o direito ao trono. Essa é a história de Cheon Yo-won. O olhar se abre lentamente, frio, marcado pelo cansaço. Ele desperta de súbito, o corpo se ergue com violência, a respiração pesada. Eu tô vivo. Ele encara as próprias mãos, tremendo. Mas tenho certeza que fui morto. A luz do amanhecer invade o quarto. Tudo parece real demais. O que houve? Ele leva a mão à testa. Por que tô suando tanto? Uma dor súbita o atravessa. O corpo se curva sobre a cama, respiração descompassada. Ah, o que é isso? Ele observa a própria mão. Manchas negras, que cheiro horroroso. Meu corpo tá todo pegajoso. Acho que vou vomitar. Ele afasta a roupa do peito. A pele está coberta por resíduos escuros. Acordou, mestre. Que? Acordou, mestre. Quem é você? Ele recua da cama bruscamente. O coração dispara. Não tem ninguém aqui. O olhar percorre o quarto vazio. Por favor, se acalme, mestre. Telepatia? Não. Ouvi sobre isso antes, mas é diferente. É como se viesse da minha cabeça. O silêncio pesa enquanto ele tenta compreender. Não pode estar vindo da minha cabeça. Está correto, mestre. Ah, de novo. Cadê você? Ele grita para o vazio, punhos cerrados. Estou atualmente conectado aos serviços do mestre, em seu cérebro. Sou da 7ª geração de nanomachines da Skycorp. Mas do que você está falando? Por que está fazendo isso comigo? A voz falha entre raiva e pânico. Sou da 7ª geração de nanomachines da Skycorp. Nano. Deus maligno. Correto, uma nanomachine. Ele fala de um deus maligno, do culto demoníaco. Os pés tocam o chão de madeira. O corpo ainda vacila, mas está de pé. Você é realmente um deus maligno? Ele cai de joelhos no chão. As mãos tremem contra a madeira fria. Por aqui, doutor. Foi uma tentativa de assassinato? Sim. Mesmo que tenham havido muitos assassinatos recentemente, não achei que me mandaria para cá. Acho que foi nossa guarda de elite Jung. Foi a única coisa que pudemos fazer. É um milagre ele estar vivo. Acho que alguém o ajudou, mas não sei dizer quem foi. Não sabe dizer depois de ver as marcas? Bem, o suor escorre pelo rosto tenso. A memória invade como um clarão. Faíscas cortam a escuridão. Os olhos se arregalam, a respiração pesa. A cena que vi ontem foi horrível. No frio, vários corpos desmembrados, todos do culto demoníaco. Entre eles, só um estava intacto. Ele observa o corpo estendido sob o manto vermelho. Mas a adaga que dei ao príncipe estava presa em seu pescoço, a lâmina cravada, sangue espalhado na neve fria. Então ouvi alguém respirando. O som corta o silêncio da noite. Não muito longe, em uma poça de sangue. Reconheci o príncipe Tan. O corpo estava caído de lado, ensanguentado, imóvel. Mas ele não tinha marcas no corpo? Não. Respirava como se estivesse dormindo. Suas roupas certamente foram cortadas por uma espada, mas o corpo do príncipe não tinha nenhum ferimento. Quem o ajudou? Não tem chance o líder do culto se envolver nessa luta. Também estou confuso. Isso tá ficando interessante. Rápido, me leve até o príncipe. Foi você quem salvou minha vida, Deus. Ele encara o vazio, a voz carregada de tensão. Se está se referindo a quem te salvou dos inimigos, não. Mas se fala sobre estar em modo de autocura, então sim. O que quer dizer com autocura? Mandando informação básica ao cérebro do mestre. Por que me chama de mestre? Buscando palavras corretas para esta era e cultura. Mestre, não sou o deus maligno de quem fala. Ah, seu tom mudou? Se não é maligno, então... Estou tentando enviar informações básicas juntamente com meu manual para o seu cérebro. Ah, você aceita? Sim. A energia azul despenca como uma cascata, os olhos se iluminam. Os olhos se dilatam, dados descem como chuva azul. A visão treme, faíscas percorrem as pupilas, o mundo se distorce em luz.
Ele leva a mão à boca, a descarga atravessa o corpo sem aviso. Ele se inclina bruscamente, o estômago revira e ele vomita no chão. Essa reação é comum, não se preocupe. Cough! Não sentirá tontura ou náuseas no segundo estágio. Ah, tô tonto. Ele apoia a mão na cabeça, visão girando. O que está acontecendo? Se eu quiser, pode sair do meu corpo. Como viu na informação enviada, só posso sair do seu corpo quando você morrer. Meus meios-irmãos estavam desesperados para me matar, mesmo que eu não seja forte, e agora tenho uma nanomachine no meu corpo. Por que isso aconteceu comigo? Então quem te colocou no meu... Príncipe, o Dr. Bike está aqui. Batidas firmes ecoam na porta. Ah, ele se sobressalta. E espere, fique quieto, nanomachine. Vão me achar esquisito se me virem falando sozinho. Não, o oposto. Pode ser uma ótima oportunidade para o príncipe. Como assim? Seu corpo se livrou de substâncias tóxicas e sua energia vital foi ativada. Você tomou algum remédio especial? Ah, não sei o que quer dizer. Você tem um corpo perfeito para artes marciais agora. Ah, então essas manchas são impurezas que saíram do meu corpo? Nanomachine, você fez desativar modo silencioso? Desativar. Modo silencioso foi desativado. As nanomachines retiraram as impurezas do seu corpo. Além de recuperar suas feridas, adicionamos músculos que devem ajudar seu corpo. Você... O que é você? Tem certeza que não é um deus maligno? Não sou um deus maligno, sou uma máquina, mestre. O culto demoníaco foi criado a partir de vários clãs e famílias, mas apenas 6 entre eles eram considerados os principais. Clã das Trevas, Clã da Espada, Clã da Primavera, Clã do Veneno, Clã da Lâmina, Clã do Som. 6 pilares reunidos sob o mesmo símbolo. O Lorde foi nomeado através de um voto. Um casamento com cada mulher dos 6 clãs, uma união estratégica, fria, calculada, tudo para gerar descendentes. As crianças nasciam e cresciam dentro dos seus respectivos clãs, treinadas, moldadas, e quando atingiam certa idade eram admitidas na academia demoníaca. A escola abria apenas uma vez a cada 10 anos. Um evento raro, esperado, temido. Era liderada por especialistas do magistrado, fundada para treinar os melhores guerreiros de cada geração, a elite entre a elite. Havia um período de intensa competição, disputas constantes, olhares afiados, cada passo uma provocação silenciosa. Sempre que um dos príncipes se juntava à academia, o ambiente mudava. A tensão subia. Era chamado de período de batalha dos herdeiros pelos magistrados, um nome formal, para algo brutal. Tem certeza que não é um deus maligno? O suor escorre pelo rosto, o sorriso é forçado, mas os olhos calculam. Não sou um deus, mas uma máquina, mestre. A resposta sai firme, sem hesitação, um sobressalto. O corpo ergue-se na cama, um susto seco. Ah, sim, o doutor é do clã do veneno. Ele mantém o rosto controlado, mas por dentro a mente acelera. Tenho que esconder o fato de que uma nanomachine está no meu corpo. A tecnologia dessa era não será capaz de me identificar, mestre. É certo que alguém o ajudou. Parece não ter nada errado com seu corpo, mas vou prescrever um tônico que vai ajudar na sua recuperação. Obrigado, Dr. Buck. Já vai? Te levo até a porta. Não precisa. Fique com o príncipe. É muito estranho. Como uma pessoa muda assim de repente? Há muito tempo atrás, tinha certeza que ele seria morto por conta de seu corpo frágil e sua falta de conhecimento. Mas agora ele pode aprender a lutar e ficar melhor que os outros príncipes. Ele é ilegítimo. Será que fingiu não se importar enquanto tinha planos? Se o Lorde o ajudou secretamente, então não tem necessidade dele saber. Logo, a academia irá abrir e as coisas vão ficar difíceis. Ufa, acho que ele não percebeu. Pensando nisso, o motivo de ele estar vivo é pelo guarda Jang. Ainda que a nanomachine tenha me curado, se ele não viesse a tempo, Jang, obrigado por me sal. Desculpa, príncipe. Acho que deveria se lavar primeiro. Acho que sim, um sorriso cansado, ainda há suor na testa, mas agora é alívio. A água quente envolve o corpo, o vapor sobe lentamente. Silêncio, um momento raro de pausa. Ei, nanomachine. Sim, mestre, a voz ecoa apenas na mente, calma, precisa. Antes disse que meu corpo estava com autocura, né? O quanto posso me curar? Qualquer machucado interno ou externo causado por influência externa pode ser curado facilmente. Mas perda de sangue ou decapitação vai levar muito mais tempo, já que precisam de divisão celular. Se sério? Por que me diz coisas difíceis de entender? E se eu testasse isso agora? A lâmina desliza pela palma molhada. Um corte rápido, superficial, mas real. Merda, isso dói. O sangue se mistura à água quente, ativando autocura na palma esquerda. A ferida começa a fechar. Um brilho suave envolve os dedos. A dor diminui. O brilho intensifica.
A pele se fecha diante dos olhos, a carne se recompõe, sem hesitação. Ah, o sangramento parou. Nenhuma gota a mais. A linha do corte desaparece. A água se agita ao redor, os olhos arregalados. Não é imaginação, é real. Ainda que tenha visto, é difícil de acreditar, mas sei que funciona. A informação que me transferiu antes. Posso usar todas essas funções? Pode usar tudo mostrado nas instruções. Ótimo. Vou tentar depois do banho. Os músculos se contraem sob a água, o peito vibra, o corpo responde, algo está mudando. O abdômen se contrai com força. Os músculos definem-se sob a pele. O corpo ajusta-se. Espera, nanomachine, isso não faz sentido. Como meu corpo ficou gostoso assim? Fez isso também? Sim, reconstruí seu corpo. Reconstrução? Príncipe, vim te vestir. Ah, continue. Enquanto é cientificamente impossível criar algo do nada, não é difícil reconstruir uma parte existente do corpo. As palavras que usa são tão complicadas. Te ouvindo, sinto que tudo o que aprendi é inútil. Ei, Nano, já que seu nome é grande, posso te chamar assim? Registrando o nome Nano. Você não é divertido? Essa é a biblioteca. O que faço agora? Olhe um livro e vire cada página. Só virar? Só isso? Sim. Os únicos livros relacionados a artes marciais são sobre pontos sanguíneos e chi. O Treijaisin é método de respiração para treinar mente e corpo. Mas mesmo que pratique pelo resto da vida, vai ser difícil chegar no menor nível. Acho que ler sobre pontos sanguíneos é melhor. Vou começar, Nano. Sim. As páginas viram em sequência, uma após a outra, sem pausa. Os olhos se movem rapidamente, linhas e símbolos refletem na íris, absorvendo tudo. Terminei de folhear, Nano. Você escaneou o livro Passagem do Sangue com sucesso, transferindo informação para o cérebro do usuário. Aceita? Scan, tá dizendo para copiar as informações? Correto, aceita? Aceito. Uma descarga atravessa os olhos, luz azul, informação despejada à força. A energia explode ao redor, luz azul rasga o ar, símbolos descem como chuva, a mente é inundada, transferência completa. O corpo treme, faíscas percorrem os braços, a mão crava na mesa. Ah, logo vai se acostumar. Está preocupado comigo? Só digo fatos. Bastardo insensível, então não tem emoções. O que faço agora? Se deseja adquirir o conhecimento, deve pensar sobre isso para conseguir. Pontos sanguíneos. Tem um papel importante no fluxo sanguíneo das veias e artérias corporais. Pode ser chamado apenas de sangue. Existem dois tipos diferentes, pontos que imobilizam e pontos que matam. Se um ponto imobilizante é estourado, o corpo do alvo não se move, o que pode, sem chance, que loucura. Não é só memorizar, eu entendo o que diz. Transferi após corrigir os erros do livro. Erros? Tinha erro nele? Baseado na informação programada, corrigi um erro sobre pontos sanguíneos. Não acredito. Isso não quer dizer que posso aprender mais rápido do que todo mundo? Um sorriso cresce devagar, confiante, perigoso. Os candidatos dos clãs treinaram muito desde criança, e mesmo assistindo esses bastardos, não consegui aprender os métodos. O punho cerra-se com força contra o tecido claro num gesto de pura determinação. Não tem muitos livros sobre isso na minha biblioteca. O foco recai sobre o desejo de conhecimento que arde no silêncio. Mas ouvi que tem muitos na academia. A confiança transborda em cada palavra, visando o topo do poder. Com essa habilidade vou ficar mais forte, mais rápido do que qualquer um na academia. O jovem guerreiro observa a vastidão do seu destino com um olhar inabalável. É meu objetivo agora. Abaixo, o imponente complexo revela a sede de uma linhagem poderosa. Aposento do herdeiro candidato, Castelo Sul do Culto, Casa de Bokmajong. De costas, a figura de longos cabelos mantém uma postura fria e autoritária. Mandei se livrarem de um rapaz. A voz soa cortante, carregada de uma incredulidade perigosa. Todos os 5 morreram? Diante do subordinado ajoelhado, o mestre demonstra um desprezo evidente. Ah, acha que faz sentido? O mensageiro permanece curvado, tremendo diante da presença intimidadora de seu senhor. Acho que alguém o ajudou, Príncipe Mukung. A fúria explode no rosto do nobre, os olhos fixos no subordinado trêmulo. Quem te disse que pode me chamar pelo nome? O medo trava a língua daquele que implora por misericórdia no chão. Eu. Desculpa, Príncipe Chão. O olhar do Príncipe Chão transborda um preconceito cruel e sombrio. Achei que como é bastardo de sangue ruim, seria fácil de matar. Mas parece que ele tem algum truque. O ódio ferve em sua expressão, enquanto ele reconsidera os riscos do tabuleiro. Até tentei me livrar do guarda. Uma dúvida perturbadora surge em seus pensamentos, trazendo um novo peso à cena. Mas tem mais alguém o protegendo? Poderia ser o pai? A mão estendida demonstra um falso desapego antes da resolução final.
Não queria sujar as mãos, mas não tenho escolha. O punho cerra-se com uma fúria assassina enquanto um sorriso sinistro corta o rosto do príncipe. Vou matá-lo na academia. Cheonyeon. O sol nasce por trás das montanhas, a névoa cobre os vales, um novo dia começa na seita demoníaca. Ele permanece deitado, braços atrás da cabeça, olhos abertos desde cedo. Não consegui dormir por conta do nervosismo. Já é de manhã? A porta desliza, a luz invade o quarto. Chegou o dia que entrarei na academia. Ele encara o pátio iluminado. O ar está diferente. Uma lâmina corta o ar lá embaixo. O som ecoa seco. Alguém já está treinando. 3 corpos giram no pátio. Passos firmes, lâminas cortando o ar, movimentos sincronizados. Teria sido melhor se tivesse aprendido a técnica Jang de adaga secretamente? Não, senão as pessoas dos 6 clãs não me deixariam em paz. Quando a minha mãe morreu, prometi que não aprenderia a técnica até entrar na academia. Mestre, ele vira o rosto. O som vem de dentro da própria mente. Quer que eu analise os movimentos de Jang? Lá embaixo, a lâmina descreve um arco perfeito, passos firmes, ritmo constante. Cada golpe deixa um rasto no ar, que, os olhos se arregalam, o coração acelera. Ele não esperava isso. Pode analisar os movimentos das outras pessoas? Sim. O brilho nos olhos denuncia a empolgação. Uma gota de suor desce devagar. Então dá para analisar o treinamento de Jang e transferir para minha mente? A ideia começa a tomar forma. É possível. Meu programa também possui dados de várias artes que posso transferir. Inclusive posso fazer isso agora. Silhuetas surgem atrás dele. Técnicas diferentes, estilos distintos, tudo ao alcance da mão. A lâmina avança em linha reta, firme, precisa, sem hesitação. É uma boa ideia roubar as técnicas sem a permissão dele? Não. À tarde vou para a academia sem arrependimentos. Não tenho tempo para pensar sobre o que posso usar para me proteger. Faça isso, Nano. Ativando a análise de movimento. Os olhos brilham em azul. Linhas digitais atravessam a visão. O treino deixa de ser apenas treino. A lâmina corta em sequência, um giro, um avanço lateral, um corte horizontal rasga o ar, movimentos contínuos, sem desperdício, os olhos acompanham cada detalhe, trajetória, ângulo, força aplicada, tudo é mapeado. O corpo de Jang dispara para frente, passo firme, punho fechado, a ponta da lâmina brilha no impacto, velocidade, precisão. O olho amplia, camadas de dados giram sobre a íris, cada frame é capturado, nada escapa. O tempo de análise já ultrapassou mais de meia hora. Análise completa, ele ainda está à janela, imóvel, observando. Começando transferência. Ah! Uma descarga atravessa a cabeça. Os dentes se cerram. A dor vem rápida. Transferência completa. Ele desliza até o chão, encostado à parede. Doeu menos do que ontem. Como pode ser? Os olhos se arregalam, a mente gira mais rápido que o corpo. Como é possível? Um sorriso surge, lento, incrédulo. Ele dispara do chão. Passos rápidos. O piso treme sob os pés descalços, a mão fecha firme no cabo. Tap. O peso encaixa na palma. Natural. A habilidade do guarda Jang, ele ergue a arma diante dos olhos. O brilho reflete na lâmina. Acho que posso fazer. Ah, sim. Tenho que tomar cuidado para ele não ver. Ele recua um passo da janela, o olhar firme, decidido. As portas se fecham com um estalo seco, o exterior desaparece. Agora é só ele. O corpo se posiciona. Uma mão avança, a outra segura a adaga. O ar ao redor gira lentamente. O fluxo começa a se formar. Os olhos brilham, o foco se estreita, tudo desacelera. Tang! O chão explode sob o impacto, fragmentos sobem no ar, o corpo avança. 1, 2, 3 projeções do mesmo movimento. A lâmina desce cortando o ar. O fluxo acompanha cada passo, preciso, direto, implacável. Ele avança. O ar rasga ao redor do corpo. É o mesmo que os 20 anos de treino do Jang. Treinar todos os dias, ajustar postura, dominar cada músculo, cada passo, cada respiração. Se eu tenho um resultado, posso ignorar o processo? Ao ativar o escaneamento, a análise muscular para executar os movimentos também foi concluída. Aceita a transferência de músculos? Transferência de músculos também? Se não aceitar, o corpo dele estremece de repente. A energia explode ao redor dele. Relâmpagos rasgam o ar enquanto ele cai de joelhos. Meu corpo todo dói de repente. O rosto dele se contrai, suor escorre pela testa. Por que meu corpo tá assim, Nano? Através do treinamento, seu corpo cria os músculos adequados ao movimento, mas o seu corpo não desenvolveu esses músculos. Então eles levam dano. Ele se apoia na cama, ainda tremendo. Sei que transferi algo, mas pode explicar de um jeito mais simples. Ele respira fundo, tentando organizar a própria dor, traduzindo para o nível de linguagem do usuário. Vapor sai da boca dele no ar frio.
Nível de linguagem? Devo estar falando meio avançado. Tradução completa. A mão dele aperta o próprio peito, o corpo ainda trêmulo. O mestre não treinou como Zhang por um longo tempo. Então, ainda que seu cérebro tenha aprendido, seu corpo não se adaptou a isso. Seus músculos devem passar por uma simulação para que se familiarize com os movimentos. Somente após isso pode usar completamente esses movimentos. Foi melhor do que antes, mas ainda é difícil entender. Quer que ajuste o nível de linguagem para o mais baixo? Entendi a maior parte simulada. Se eu transferir, não vou sentir dor? O olhar dele fica firme, apesar do suor no rosto. Sim. Gostaria de fazer isso? Essa transferência requer o uso de todas as nanomachines e levará algumas horas. Se são algumas horas, ainda tenho tempo antes de ir. Faça isso. Ele aperta o peito com decisão. A transferência dói muito, então ficará em anestesia por um tempo. Dói muito? Existem 1.350.000 casos de desmaio por causa dessa transferência. Posso fazer isso? A mão dele aperta o próprio peito, firme. Quer tentar sem anestesia? Ele permanece de costas, o corpo ainda trêmulo. Se eu não aguentar, pode começar a anestesia? Sim, começando a transferência. A energia azul envolve seu corpo nu, relâmpagos percorrem sua pele. Ele mantém o olhar fixo, pronto para suportar. Eu estava muito nervoso, nem dói. Um fio de suor desce pelo rosto dele enquanto a energia azul ainda vibra ao redor. De repente, o corpo dele é lançado para trás. Ugh! A aura explode em linhas violentas, comprimindo tudo ao redor. Os dentes se cerram com força, veias saltam na testa, iniciando a anestesia. Um sopro escapa dos lábios dele enquanto faíscas azuis ainda estalam ao redor. O corpo cai pesado sobre o chão de madeira. Ele fica estendido, braços e pernas abertos, olhos virados. A energia se dissipa em pequenos estalos ao redor. Em outro canto da casa, um homem corta vegetais calmamente. O vapor sobe das panelas, o ambiente tranquilo contrasta com o caos do quarto ao lado. Ótimo. Ele prova a comida com a colher, atento ao sabor. É tão bom quanto os mestres vizinhos. Deveria preparar algo especial hoje. Vou fazer uma receita simples que o príncipe gosta. Ele sorri enquanto corta os vegetais com precisão. Já se passaram 5 anos desde que aprendi a cozinhar para você. Nem era bom. O olhar dele suaviza, carregado de memória. Guarda Zhang. Por favor, cuide do meu Yaoun. Ela repousa pálida sobre o leito, mãos entrelaçadas, suor frio na testa. Já fazem 5 anos desde que Snow morreu com comida contaminada. Ele permanece de costas diante da janela, imóvel. E o príncipe está entrando na academia hoje. Snow o proteja do céu para que ele aproveite outra refeição. O vapor sobe suave pela cozinha silenciosa. O som atravessa o ar como um corte brusco. Príncipe! A lâmina cai no chão com força, o impacto ecoa seco pelo piso de madeira. Príncipe, está bem? Ele empurra a porta bruscamente, o rosto tomado pelo pânico. Príncipe! O corpo do jovem está estendido sobre a mesa, imóvel. O frasco rola ao lado, a luz da janela invade o quarto em silêncio. Ele pressiona os dedos contra o pulso do jovem, atento. O rosto do príncipe permanece suado, mas imóvel. Pelo pulso, não tem nada errado. O que ele fez? O olhar dele se estreita, desconfiado. Essas marcas? Ele se afasta levemente da mesa, encarando o corpo estendido, confuso com os sinais visíveis. A mão dele toca o chão marcado. A madeira afundada revela a força do impacto. Ele assistiu meu treinamento. Ele permanece ajoelhado, encarando as marcas no piso. Por pelo menos 2 anos. A lembrança se encaixa lentamente. Assistiu meu treinamento por 2 anos. Um leve sorriso surge sob o olhar atento. E já chegou nos meus 20 anos de treinamento? As pegadas profundas no chão conduzem até a mesa onde o príncipe está caído. A transferência de músculos está completa, desativando a anestesia. Os olhos dele se abrem de súbito, a respiração falha por um instante. Ele se ergue bruscamente, o corpo ainda tremendo, suor escorrendo pelo rosto. Nunca mais faço isso. Ele se encolhe, exausto, tentando recuperar o fôlego. Te avisei, mestre. Eu estava deitado. Ele olha ao redor, sentado no centro do quarto. Guarda Zhang veio aqui? Ele pega a adaga do chão, os dedos firmes no cabo. A lâmina reflete a luz suave da manhã. Agora não vai doer para usar a técnica, né? Ele fica de pé diante da janela, postura mais estável. Pela transferência, você possui os mesmos músculos de quem praticou esses movimentos por 20 anos. A resposta ecoa enquanto ele encara a própria mão, avaliando a nova força. Ele fecha os olhos lentamente. A respiração sai controlada, o vapor se dissipando no ar frio. A lâmina corta o ar num movimento limpo e preciso. Ótimo! O brilho do aço acompanha o gesto firme da mão. De repente, uma energia dourada percorre seu corpo.
O olhar se arregala ao sentir a força explodir nos músculos. O ar vibra ao redor dele, intenso e instável. São as mesmas técnicas de antes, mas estão mais precisas e poderosas. Ele avança em sequência, 2 movimentos sobrepostos, a lâmina rasgando o chão. Faíscas douradas serpenteiam pelos passos firmes. A sensação de cortar o ar é maravilhosa. Um sorriso surge no rosto suado, os olhos brilhando com satisfação. Ele gira o punho e desce a lâmina com força. Raios dourados explodem ao redor do corpo, cruzando o espaço como lâminas invisíveis. A lâmina gira na mão dele, traçando um arco brilhante no ar. O pulso se move com precisão absoluta. Primeira formação. Ele ergue a espada acima da cabeça, o corpo alinhado, a energia acompanhando o golpe. Agora, primeiro passo da segunda formação. O pé desce com força, rasgando o chão num impacto seco e controlado. Ele avança e pisa com força. O impacto explode o chão de madeira, estilhaços voam pelo ar enquanto o piso racha sob o peso do movimento. Ele ergue o rosto lentamente, uma gota de suor deslizando pela bochecha. Ah, que merda! O olhar se fixa nas marcas profundas abertas no assoalho. Ainda que não tenha usado Neigong, ainda deixei marcas. A madeira afundada revela a força crua concentrada no golpe. Já completei o Waigong. É como se quase não tivesse Neigong. Ele agacha, encarando as marcas no chão. Se o Jang ver isso, pode dar merda. Príncipe, o café tá pronto. A voz ecoa do lado de fora enquanto ele permanece no centro do quarto destruído. Ah, o que faço? Ele salta em pânico, a adaga ainda na mão. Não vai embora se eu pressionar. Príncipe. Ele surge à porta com uma bandeja nas mãos, sorriso tranquilo. Ah, tô com tanta fome hoje. O príncipe caminha rápido pelo quarto, tentando parecer natural. Você não gosta de comer perto da janela? Já que não volto para casa por um tempo, quis comer no centro. Ele sorri, um pouco tenso, mantendo a postura relaxada. Ele não percebeu, né? Ele força um sorriso, uma gota de suor escorrendo pela têmpora. Hã? Vegetais fritos, bok choy, porco cozido e arroz com um ovo em cima. O olhar dele desce para a bandeja cuidadosamente preparada. Todas as minhas comidas favoritas? Sei que se importa comigo, guarda Jang. Já que hoje vou ser admitido na academia, os olhos tremem levemente. Pode ser o último café que ele faz para mim. Uma mudança súbita nas emoções fez o ácido subir o esôfago, aumentando a salivação. Por favor, engula a comida com saliva para ajustar o ácido. Ele fecha os dentes, irritado. Para de falar coisas esquisitas e fica quieto. Entrando no mudo temporariamente. Vou comer tudo e não deixar nada. Ele enfia a comida na boca com pressa, bochechas cheias. Coma devagar, senão pode ter indigestão. Sim. Tava muito bom, guarda Jang. Ele pousa os hashes sobre a mesa com cuidado. Príncipe. Quando estou... Não, aprendeu minha técnica de adaga. A voz dele muda, mais séria. Hã? O príncipe levanta o rosto, suando de leve. Do que tá falando? Ele se aproxima em silêncio, o príncipe recuando um passo, nervoso. O olhar do guarda desce até o chão. A marca profunda no assoalho ainda brilha sob a luz. É um passo da segunda formação da técnica, bem mais claro do que vi antes. Como esperava, meus olhos não estão errados. Roubar técnicas dos outros é tabu em Murin. Cometi um crime ao fazer isso com o poder nano. Bem. Ele se senta cabisbaixo, mãos fechadas sobre os joelhos. Mesmo que ele me odeie, não tenho desculpas. Você fez bem. O guarda se aproxima e se senta ao lado dele. E daí que aprendeu em segredo, sou seu guarda. Se não fosse pelo voto dos 6 clãs, teria te ensinado mais cedo. Guarda Jang. Os olhos dele tremem, surpresos. O que é isso? Ele observa o envelope sendo colocado em suas mãos. Um método de fluxo de energia Neigong para a técnica da adaga. Por que está me dando isso? Quero deixar as dicas, embora tenha muita coisa melhor na academia do que posso te dar. O olhar do guarda é firme, mas gentil. Aprenda isso. Ele segura o envelope com cuidado. Uma gota cai sobre o papel dobrado. Aprenda isso. A voz dele permanece firme, sem hesitação. O envelope é apertado entre os dedos trêmulos. Uma lágrima escorre e mancha o papel dobrado. Ele abaixa a cabeça em silêncio. Os ombros tremem levemente, tentando conter a emoção. Ele morde os lábios, lágrimas escorrendo sob a franja que cobre os olhos. O guarda o observa em silêncio, expressão firme e contida. Guarda Jang, nunca mais vou chorar de novo. A lembrança surge como um eco do passado, o garoto ajoelhado ao lado do leito. Nunca. O garoto repousa o rosto sobre o leito, os dedos apertando o lençol em silêncio. Já se passaram 5 anos desde a morte de sua mãe. A bandeja treme levemente nas mãos firmes do guarda. Durante esse tempo, aguentei essa dor calado e ajudei Tião. Mas ele ainda é carente por afeição paterna. O guarda caminha até a porta. O jovem permanece sentado no chão, pequeno diante do quarto vazio. De qualquer forma,
Os passos dele param diante da porta, a sombra projetada no chão. Não posso estar com você depois que for admitido. Ele permanece de costas, a voz firme apesar do peso nas palavras. Então pode chorar agora, mas fique forte daqui para frente. A luz invade o quarto pelas janelas silenciosas. Obrigado. As lágrimas descem sem controle enquanto ele tenta sorrir. A porta se fecha com um som seco. O eco permanece no quarto vazio. Ele esfrega o rosto com o antebraço, limpando as lágrimas restantes. Ele ergue o queixo, respirando fundo, forçando firmeza. De agora em diante não devo hesitar nem temer. Ainda que minha mãe não esteja mais aqui, o grande edifício permanece em silêncio sob a luz da manhã. Ainda tenho lugar para voltar. Ele atravessa o pátio, passos firmes. O céu se abre acima dos portões da academia, vasto e claro. Como ouvi, todos os clãs chegaram. Uma multidão se reúne diante do salão principal. Quantas pessoas tem aqui? Talvez umas 1000. Agora que cheguei, tô meio nervoso. Os jovens dos clãs menores trocam olhares tensos. Desde que há uma competição entre herdeiros, temos que ficar na linha já que somos de clãs pequenos. O peso da hierarquia é claro no rosto deles. As portas se abrem com estrondo. Uma figura entra envolta em presença esmagadora. São tão barulhentos. A voz grave corta o salão como uma lâmina. Não consigo ver nenhum tipo de espírito neles. Ele observa os candidatos com desprezo. Idiotas. Vieram sem saber que este lugar pode ser o último que verão. Seus olhos brilham, envoltos em uma aura ardente. Guardião Rei do Fogo, Li Homyung. Esse cabelo vermelho é o guardião. Ele não é um dos 10 mais fortes do culto. Não era um dos 5. A presença dele domina o salão. As crianças da frente são os 6 herdeiros do clã. A presença dos 6 é revelada, alinhados apesar da pressão esmagadora. Clã das Trevas número 1, Xiao Muyong. O olhar dele é afiado, calmo, perigoso. Clã da Espada número 2, Cheong Kung-un. Sereno, confiante, um leve sorriso que não revela nada. Clã Primavera número 3, Cheong-k, são tão barulhentos. O olhar dele é afiado, impaciente com a multidão. Clã do Veneno número 4, Jongsum, silencioso, frio, como se já tivesse analisado todos ali. Clã da Lâmina número 5, Xiao Yu-chan. Clã do Som número 6, Cheong Won-ryu, a única mulher dessa vez. Número 7, Cheong, onde ele tá? O silêncio pesa, o 7º ainda não apareceu. O olhar dele endurece, sobrancelhas cerradas, tensão evidente no rosto. Não tem broche? Diante da mesa, o homem sentado responde com calma, enquanto segura um pincel sobre papéis espalhados. Sim, não consigo achar o broche com o nome do Seto Príncipe. Ele mantém o tom leve, quase indiferente. Vai ter que esperar até que encontremos uma. De perfil, os olhos do jovem se estreitam. A desconfiança cresce, silenciosa. Deve ser uma pegadinha dos 6 clãs. Ele respira fundo, controlando a própria reação. Entendo, vou esperar. O pensamento ecoa, carregado de frustração contida. Não me querem no mesmo lugar que eles? Ele cruza os braços, postura firme, mas calculada. Bem, nada de bom irá se eu criar um conflito logo de início. Uma mão estendida recebe algo fora de foco. Ao fundo, encostado na parede de pedra, ele permanece em silêncio, braços cruzados à espera. Encostado à parede de pedra, braços cruzados, cabeça baixa sob a sombra que corta o rosto, a tensão não diminui. Eles tentaram me matar assim que tiveram chance. A conclusão é fria, direta. Provavelmente se me vissem também. A cena se abre para o vasto pátio da academia. Centenas de figuras se espalham diante dos edifícios imponentes. Ele observa tudo de longe. Vim aqui mesmo com todos os seus ataques. Do alto, o telhado ocupa o primeiro plano. A multidão abaixo parece pequena, quase insignificante. A determinação cresce. Vou ser mais forte que qualquer um. O pensamento explode em destaque absoluto, ocupando todo o espaço. Nessa academia demoníaca. Costas alinhadas, dezenas de alunos avançam em bloco. O som dos passos ecoa no chão amplo. Ele surge atrás da multidão, parado, avaliando o mar de pessoas à frente. São tantos, o caminho parece fechado por completo. Vai ser difícil chegar na frente assim. À frente, alguns cochicham com sorrisos enviesados. Um broche preto número 7. Um deles inclina o rosto, divertindo-se. É um herdeiro candidato que não é dos 6 clãs, né? Outro ri, quase despreocupado. Dizem que ele não sabe nenhuma arte marcial. A provocação termina em tom baixo, venenoso. Não será o primeiro a cair? Ele cruza os braços, expressão rígida, um leve vapor escapando dos lábios. É óbvio que estão sussurrando sobre mim, ainda que não os escute. O olhar permanece firme, sem vacilar. Vou só deixar eles rirem de mim. De costas, a mulher ruiva observa a multidão dispersa no pátio. O olhar fixa-se em alguém isolado ao fundo. Ele está ali. A confirmação vem logo depois, precisa.
É ridículo vê-lo sozinho no fundo. O homem ruivo sorri de lado, expressão confiante, quase divertida. É um jeito engraçado de conseguir atenção. Ele conclui com naturalidade fria. O filho ilegítimo do Lorde. Os músicos erguem grandes chifres cerimoniais. O som grave corta o ar e silencia conversas. A multidão reage agitada. É o som do chofar. Eles vão chegar em breve. Fiquem quietos. É o Lorde. Um pé calçado em botas ornamentadas pisa firme no chão de pedra. O tecido dourado roça o degrau. O som do passo ecoa seco pelo espaço. Jeep. 4 figuras avançam contra a luz. O manto dourado destaca-se no centro, imponente. Jeep, Jeep. Entre a multidão, rostos se erguem em surpresa. Olhos arregalados acompanham cada passo, atentos e tensos. O perfil do Lorde surge em detalhe. Barba alinhada, olhar firme, presença incontestável. Jeep. Um guarda de máscara branca caminha à frente, postura rígida. Atrás dele, o de cabelos presos mantém o olhar baixo. Jeep. O grupo sobe as escadas largas rumo ao salão principal. O som ritmado dos passos ecoa pelo pátio silencioso. Hong. O ruivo agarra o jovem pelo braço com força. O corpo dele se dobra para frente com impacto. Ak. O som do puxão corta o ar. Beuli. O rosto do ruivo se contorce em irritação, veias saltadas na testa. Tsk, tsk. Ele cospe as palavras, furioso. Essas roupas amassadas, a ofensa sai baixa, carregada de desprezo. Bastardo filho da puta. O jovem ergue o olhar, mão firme no cabo da espada. A tensão cresce. Ah, tá olhando o quê, cuzão? Guarda direito, espada louca. Seu Menga. Um brilho vermelho corta o ar. O guarda mascarado vira levemente o rosto. De costas, o líder dos guardiões impõe silêncio absoluto. A trança longa desce pelas costas, aura opressiva preenchendo o espaço. Quietos. Guardião líder, Quarkino Rei Guardião, Mark I. O Lorde ajusta o manto dourado com um movimento calmo. O tecido desliza pesado, carregado de autoridade. Sentado no trono elevado, ele encara a multidão com olhar firme e impenetrável. A aura parece pressionar o ar ao redor. Um dos mais fortes em Murin, Lorde do culto Cheonma, Cheon Yu-jong. Diante daquela presença esmagadora, a multidão enrijece. Ombros travam, respirações falham. De costas, o jovem observa o salão. Murmúrios atravessam o espaço. Sua presença é esmagadora, como esperado do Lorde. Ele mantém os olhos fixos no trono. Esse homem é meu pai. O guardião líder ergue o braço, energia vibrando ao redor. A voz corta o pátio como lâmina. Silêncio. No topo das escadas, o Lorde permanece sentado enquanto os guardiões se posicionam ao redor. A multidão mantém a cabeça baixa. O guardião líder inclina-se respeitosamente, voz firme apesar da pressão invisível no ar. Senhor, está pronto. O punho do Lorde se fecha devagar sob o manto dourado. O tecido range com um movimento contido. Os olhos se abrem por completo, claros, penetrantes. A energia ao redor começa a vibrar. Uma aura púrpura explode ao redor do trono, subindo como chamas densas. A voz ecoa por todo o pátio. Vocês todos são responsáveis pelo futuro do culto. A presença domina cada respiração. Te damos as boas-vindas. A energia púrpura desce como uma pressão invisível sobre os alunos. Alguns arregalam os olhos, tensos. Isso é o que chamam de Neigong. O jovem encara à frente, dentes cerrados, suor frio escorrendo pela têmpora. Parece que ele só está falando. A pressão vibra dentro da cabeça dele. Entretanto, ainda soa tão limpo e profundo em meus ouvidos. A vista se abre sobre o complexo da academia, tomado pela presença esmagadora. A voz ecoa acima de todos. Nesse lugar, treinem e criem laços. Sejam o poder do culto. Punhos se erguem no meio da multidão. Gargantas explodem em resposta. Uá! O grito coletivo continua, vibrando pelo pátio inteiro, como uma onda que não pode mais ser contida. Punhos se erguem diante do palco enquanto o Lorde permanece de pé sob o telhado imponente. A aclamação ecoa pelo pátio, pelo culto demoníaco. A voz do Lorde encerra o discurso com firmeza controlada. Bom trabalho. De perfil, o Lorde mantém o olhar distante. A expressão é serena, mas impossível de decifrar. O olhar se desloca levemente, atento a algo específico entre a multidão. No meio dos alunos que começam a se mover, ele permanece imóvel. O jovem encara a frente, firme, como se tivesse sido escolhido pelo próprio silêncio. De costas, o Lorde observa o pátio vasto e os discípulos reunidos. A distância entre eles é grande, mas o foco já está definido. De costas, o Lorde observa o horizonte além do pátio. O guardião permanece ao lado, imóvel. O vento move levemente o manto dourado. Os olhos do jovem se fixam à frente. A íris avermelhada brilha sob a sombra da franja. Não há hesitação. Entre a multidão que ainda vibra, ele permanece calado, analisando a figura distante no topo das escadas. Pensava que na primeira vez que o vejo, fosse apenas ver olhos frios. O rosto se mantém firme,
Mas algo mais profundo atravessa o olhar. Não esperava nada demais mesmo, uma conclusão silenciosa, pesada. Ele não aparece mesmo quando minha mãe morreu. De costas para o palco, o ruivo encara a multidão espalhada pelo pátio. A voz dele se projeta com firmeza. Agora que o discurso acabou, nos permita começar adequadamente. Entre os alunos, risos baixos e conversas cruzadas se espalham. O ambiente volta a se agitar. Os dentes do ruivo se cerram. A mandíbula treme levemente. Alguns alunos viram o rosto, surpresos com a mudança repentina no ar. Não vão se comportar. A expressão dele se distorce em fúria aberta. Uma aura incandescente sobe ao redor do corpo, pressionando todos ao redor. O ruivo inclina levemente o rosto, expressão dura, olhar cortante. Vou simplificar, então escutem bem. Ele cruza os braços enquanto continua, voz firme ecoando pelo pátio. A academia vai durar 4 anos e tem 6 estágios. A explicação segue direta, sem rodeios. Após cada estágio haverá um teste. A condição é clara. Vocês só têm uma chance de passar. Entre os alunos, o murmúrio cresce. Que? Uma chance? Alguns franzem a testa, inquietos. Se não passarmos, falhamos. A dúvida se espalha em voz baixa. Como pode ser? O ruivo sorri, de forma afiada, satisfeito com a reação. Parece que entenderam. Sem suavizar o golpe, ele conclui. Sim, quem não passar será expulso. Uma mão se ergue entre a multidão, firme apesar da tensão. Tenho uma pergunta. Entre os alunos, o jovem mantém a mão erguida com tranquilidade. O olhar é firme, direto. O ruivo vira o rosto, irritação evidente na voz. Quem disse que um bastardo pode perguntar? O olho azul do jovem brilha sob a franja caída. Faíscas elétricas dançam ao redor. Ele sorri de leve, sem recuar um passo. Que? Chamas alaranjadas sobem ao redor do ruivo, aura feroz pressionando o ar. Oh, tem algum problema em chamar de bastardo? A provocação cresce, venenosa. Deve saber que quando entra aqui, perde todos os privilégios dos 6 clãs. O olhar dele se estreita, frio e impiedoso. Quer ser expulso antes de começar? Alguns alunos reagem com desdém, outros com surpresa contida. O ruivo encara o grupo à frente, ainda envolto por calor residual. Ele respira fundo, controlando a irritação. Desculpe. De pé no topo das escadas, ele abre os braços levemente, retomando o controle da situação. Bem, sua pergunta é óbvia. Entre os alunos atentos, a explicação continua. Podem pensar que uma chance para 6 estágios é injusto, mas serão dados benefícios a quem passar. Uma caixa ornamentada surge, irradiando energia intensa e quente. O primeiro é a esfera do dragão negro. O jovem observa, intrigado, enquanto cochichos surgem ao redor. Esfera do dragão negro? A lembrança desperta imediatamente. Deve ser aquela que deu a consumir ganho o equivalente a 20 anos de treinamento de Neigong. Entre cochichos animados, 2 alunos discutem com entusiasmo. Se passar todos os estágios e conseguir 6, são 120 anos, né? O outro concorda, impressionado. Seria a experiência de um grande expert. Um terceiro intervém, cauteloso. Eles dizem que quanto mais toma, fica menos efetivo e é difícil de absorver completamente. Ainda assim, a ambição fala mais alto. Se fosse tão bom, por que nos dariam? Já teriam pego para si. O jovem observa a própria mão, expressão calculista. 6 estágios, a realidade pesa. Não tenho nenhum Neigong agora. Mas o olhar se afia, decidido. Ainda assim, se passar, posso conseguir ele em um instante. No topo das escadas, o ruivo ergue a voz novamente. O segundo benefício é o livro de segredos das artes marciais. A multidão silencia, absorvendo cada palavra. Vocês todos vieram e conhecem sua importância, certo? Ao lado, uma torre imponente se ergue sob o céu, iluminada por um brilho azulado. A biblioteca tem 5 andares, se alarga confiante. Cada vez que passa, tem acesso a um andar. A explicação ecoa sobre o pátio silencioso. Dependendo do seu esforço, pode aprender os segredos dos 6 clãs ou outras coisas. Alguns alunos cerram os punhos, animados com as possibilidades. Oh, então significa que vou aprender herborismo? A empolgação cresce em sorriso largo. Como os mestres de Morin, o jovem mantém o olhar lateral, mente calculando cada detalhe. Livro de artes marciais. A conclusão surge fria e prática. Para sobreviver, é mais importante que Neigong. O ruivo sorri com os olhos arregalados, energia incômoda vibrando ao redor. Primeiro, ele aponta para a multidão, sorriso cruel se alargando. A maioria de vocês não vai chegar ao 5º andar mesmo se forem ressuscitados, então não se animem. O ruivo inclina-se para frente, sorriso cruel rasgando o rosto enquanto aponta para a multidão. Primeiro, a voz dele desce pesada sobre todos. A maioria de vocês não vai chegar ao 5º andar mesmo se forem ressuscitados, então não se animem. De costas para o palco, a multidão permanece imóvel.
No alto, os instrutores observam em silêncio. O jovem exala ar pelo canto da boca, olhar enviesado, claramente incomodado. Ele é o melhor em alimentar e abaixar a moral de vez. A crítica se torna mais direta, quase amarga. Não gosto de nada do que faz Li Huamyung. O ruivo cruza os braços, voz firme e calculada. O terceiro e último benefício. Os instrutores ao lado mantêm postura séria enquanto ele revela a condição final. É que vocês conseguem um rank que nunca tiveram antes. O jovem abaixa levemente o olhar, compreendendo o real significado por trás da promessa. Então é por isso que não temos ranks nem privilégios aqui. A conclusão se forma clara em sua mente. Tudo muda quando entramos na academia. A regra é simples e brutal. De agora em diante, só os fortes sobrevivem. O ruivo abre a mão enquanto detalha as regras, sorriso confiante no rosto. Toda vez que passam um estágio, vão pegar ranks. Rank baixo para o estágio 1, médio para o 2, alto para o 3, líder de esquadrão para o 4 e líder de clã para o 5. Ele continua sem hesitar. O estágio 6 não importa para vocês, então esqueçam isso. A provocação retorna, seca. A maioria de vocês nem vai passar do 3 independentemente do que façam. Do meio da escadaria, uma voz se ergue com calma. Bem, mesmo que seja assim, a pergunta segue firme, cortando o ar. Não seria uma desgraça para os membros de alto rank virarem de baixo rank? O homem de rabo de cavalo solta o ar pelo nariz, olhar experiente e cansado. Podemos mesmo chamar o 6 de teste? É quase impossível. Ele recorda, sério. Nem mesmo 10 passaram no teste em centenas de anos. O ruivo fala de perfil, voz firme e segura. Na academia, se chegar nos maiores, seu rank será adquirido. Ele continua, deixando claro o ponto de partida. Vocês todos começarão no mesmo agora, mas haverá diferentes depois. O jovem abaixa o olhar, suor discreto na têmpora, mente acelerada. Se sobreviver até agora foi meu maior problema. A conclusão muda de peso. Agora sobreviver significa subir ranks. O ruivo se vira de costas para a multidão, mão próxima ao cabo da espada. Terminei de explicar. Ele lança o próximo comando com um sorriso controlado. De agora em diante terão equipes para os dormitórios, enquanto começamos o primeiro teste. Ele permanece imóvel entre as sombras da multidão. Pontos de reticência parecem pairar no ar, seguidos por um ponto de interrogação invisível. A confusão é súbita, inesperada. O rosto se aproxima em choque, pupilas dilatadas, suor frio descendo pela têmpora. Que? A multidão explode em murmúrios, formando um mar inquieto diante do palco. Agora, ouvi errado? Sem chance. Que injusto. As vozes se sobrepõem, agitadas. Entre os alunos a tensão cresce rapidamente. Como assim já é o primeiro teste? Não vamos aprender nada antes. O medo aparece nos rostos. E se formos expulsos, a resposta vem como um trovão. Quietos. No alto das escadas, o ruivo abre os braços, voz autoritária. Como disse, quem falhar sai da academia. A sentença continua, sem piedade. Não merecem estar nem no ranking mais baixo. Ele se inclina para frente, gritando para que todos ouçam. O primeiro teste vai julgar suas habilidades básicas. A exigência é clara e brutal. Vão precisar de pelo menos Neigong básico para ser um guerreiro dessa escola. O aviso final corta o ar. Quem não tiver isso, vai virar a gangue de distritos de servos, então preparem-se para morrer. O jovem vira o rosto, olhos arregalados, respiração pesada. O ruivo sorri com desdém, vapor escapando pela respiração calma e confiante. Ah, precisamos de pessoas para o trabalho sujo. Ele dá de ombros, indiferente. Então não tentem muito. O punho do jovem se fecha com força, veia saltando sob a pele. Porra, é por isso. A conclusão o atinge como um golpe direto. Por isso que elas me fizeram jurar não aprender Neigong. O rosto se contorce, suor frio escorrendo pela face tensa. Se não passar, serei parte do menor clã do culto. O pensamento fica ainda mais sombrio. E se acontecer, qualquer um pode me matar. Ao redor, alguns alunos começam a rir, o medo se misturando com desprezo. Ah! A risada ecoa entre as sombras da multidão, ampliando a pressão sobre ele. O homem de cabelos longos sorri de lado, olhar calculista voltado para a multidão. Não sei o que dei a essa, mas é muito boa. O pensamento segue frio e conveniente. Vai me salvar do trabalho de matá-lo. Os olhos dele se estreitam de repente, percebendo algo fora do esperado. Ah! No topo da escadaria, uma nova presença chama atenção. O ar parece mudar ao redor. Uma mulher elegante dedilha calmamente um instrumento de cordas, postura serena e imponente. Quinta anciã, líder do clã do som. No topo das escadas, a mulher de vestes rosadas posiciona-se à frente. O Lorde e os demais permanecem atrás, observando. O ruivo aponta na direção dela, voz alta para todos ouvirem.
Essa pessoa vai olhar o primeiro teste. Ele reforça a importância da presença. É a líder do clã do som e quinta anciã, Hang Soyu. O aviso vem frio, direto. Honestamente, é bem fácil. A condição logo destrói qualquer alívio. Se falharem aqui, não serão nem do rank mais baixo. O rosto da quinta anciã surge em close, olhar sereno e penetrante. Líder, a dúvida ecoa na mente dos alunos. Que tipo de teste chama a líder do som? Entre a multidão, o desânimo se espalha rapidamente. Se sem chance. Alguns alunos levam as mãos aos ouvidos, confusos com a reação coletiva. Por que estão cobrindo seus ouvidos? O ruivo sorri, satisfeito com a tensão crescente. Bem, se ela tocasse sua onda musical, vocês não teriam chance. Ele acrescenta, quase casual, mas ela vai controlá-la, não se preocupe. A provocação final vem seca. Boa sorte, devem aguentar sem nenhum neigong. O jovem arregala os olhos, entendendo o perigo real. Porra! Então é uma música de ondas energéticas. A quinta anciã fecha os olhos e dedilha o instrumento. Uma aura sonora púrpura se espalha pelo ar. Mesmo com pouco neigong, devem aguentar um minuto. O ruivo se inclina para frente, gritando a regra final. Todos que aguentarem um minuto passam no teste. O comando explode pelo pátio. Comecem! Cordas vibram sob os dedos delicados. Linhas púrpuras se cruzam no ar como lâminas invisíveis, espalhando a primeira onda sonora. A energia explode pelo pátio. O chão treme. O ar se distorce enquanto a vibração avança como uma maré esmagadora. Corpos se curvam sob a pressão invisível. Alguns arqueiam as costas, outros perdem o equilíbrio, rostos tomados por dor. O jovem mantém-se de pé, olhos arregalados, veias saltando na testa enquanto a aura púrpura o envolve. Prak! Uk! Som de impacto. Mi meu peito! O guerreiro se ajoelha em agonia enquanto o som reverbera pelo campo. Ak! Consigo ouvir mesmo cobrindo os ouvidos. A vibração ensurdecedora atravessa qualquer resistência física dos homens. A maioria dos clãs menores já falharam como esperado. Os corpos caídos revelam a fraqueza diante do som avassalador. Mas os candidatos dos 6 clãs e outros maiores estão aguentando. A elite permanece de pé sob a pressão. Som de flauta ressoa. Ahá! Música para os meus ouvidos. O mestre sorri com desdém enquanto a melodia flui, som de cordas vibrando. As notas musicais cortam o ar com precisão letal, intensificando o ritmo rítmico da execução técnica. Som de impacto. Meu peito! Consigo ouvir mesmo cobrindo os ouvidos. A maioria dos clãs menores já falharam, como esperado, mas os candidatos dos 6 clãs e outros maiores estão aguentando. Som de flahá. Música para os meus ouvidos. Som de cordas. A execução musical continua com intensidade. Os candidatos dos 6 clãs tomaram remédios desde criança que o permitem juntar muito neigong. Som de flauta. Esse idiota sem neigong deve estar no chão agora. Som de cordas vibrando com força. Hã? Som de flauta. Tem algo estranho. Som de flauta. A expressão de choque surge diante do inesperado. Ela parece estar ficando mais rápida. A pressão aumenta a cada segundo, enquanto o som metálico ecoa com força total. Por quê? A dúvida surge em meio ao caos visual de energia e velocidade. O ritmo dela desafia qualquer lógica de combate. Ak! O grito de dor corta o ar. Homens seguram a cabeça em agonia. Por quê? O sofrimento é visível e devastador. Por que ele não caiu ainda? Ela dedilha o instrumento com fúria nos olhos, incrédula diante da resistência do seu oponente. Xiang Yeo-un! O grito ecoa pelo campo de batalha enquanto o jovem guerreiro observa os corpos caídos ao seu redor. O que é isso? Ele olha para as próprias mãos, perplexo com a devastação repentina e a escala do poder em jogo. Metade deles já caíram no chão. A constatação fria surge diante de um cenário de derrota em massa sob a névoa. Estão sofrendo cortes internos. Ele observa o massacre ao redor. Então, por que ainda estou bem? A dúvida paira no ar, sentindo poderosas frequências altas e baixas do instrumento. O sistema detecta a ameaça invisível que vibra pelo ambiente. Tem possibilidade de danos sérios em seu corpo, ativando o modo defensivo de emergência para bloquear as ondas sonoras. Nano. Ele processa a situação com calma. Então você fez isso para eu não ouvir? O silêncio agora é sua maior arma. Isso mesmo. Desabilitei sua audição temporariamente. A inteligência artificial responde de forma direta e sistemática. Então como escuto sua voz? Ele questiona enquanto observa o campo. A informação está sendo enviada diretamente para o seu cérebro. Isso é incrível. Ele admite, surpreso com a funcionalidade. O som de um impacto seco ecoa enquanto olhos flamejantes surgem. O choque é imediato. Um rosto surge em meio à névoa, exalando uma pressão esmagadora e intenção assassina pura. Nano, pode bloquear essa coisa visual agora? O medo instintivo surge. Quer bloquear sua visão? Não, esquece.
Posso sentir a impaciência em sua performance. O som metálico das cordas vibra no ar enquanto a tensão entre os mestres aumenta. A história do clã do som se tornou muito mais forte do que no começo. Um olhar atento observa a evolução técnica e o poder emanado. Deve ser muito para os menores de 10 anos de Neigong. O peso da melodia é esmagador para aqueles que ainda não possuem força interna. Como esperei, ele deve ser o próximo. Ou será que ele não tem Neigong, mas deve estar errado? O mistério sobre o garoto cresce. Ele está se mantendo estável. Contra todas as expectativas, a silhueta do jovem permanece firme diante da tempestade sonora e visual. É a primeira vez que vi um primeiro teste tão bom na academia. O reconhecimento surge em meio à surpresa. O quanto ele vai durar? Uá! O grito de agonia rasga o ar. Seus ouvidos estão sangrando, os seus também. O pânico se espalha pelo grupo atingido. É difícil segurar mesmo com 20 anos de Neigong. A pressão sonora é quase insuportável. O sofrimento continua. Preciso passar isso. O orgulho do meu clã está em jogo. A determinação brilha enquanto ele luta para resistir ao ataque invisível. Mas por que ela está tocando tão intensamente? A dúvida surge diante da fúria da execução. Ela parece ter perdido o controle total. Sua expressão facial também está distorcida, então vou assumir que está brava. O julgamento é feito através da observação da raiva dela. Um estalo de percepção atinge o guerreiro. Poderia ser. A verdade começa a se revelar em meio à tempestade de sons e ataques. Hã? O guerreiro vira-se bruscamente enquanto as notas agudas reverberam. Algo chamou sua atenção no meio do caos. Que? Por que ele está surpreso de repente? A dúvida surge entre os outros alunos que observam a reação inesperada. Não devíamos olhar para trás mais. O temor e a hesitação transparecem no olhar fixo dos jovens competidores. Tem algo ali? A pergunta paira no ar enquanto a curiosidade vence o medo do teste. O mistério se intensifica. O choque atinge o ápice. Diante deles, uma presença ou evento inesperado silencia momentaneamente o terror do som. O que é isso? O espanto toma conta dos guerreiros, enquanto observam a figura central imóvel perante o ataque sonoro. Hã? A confusão se espalha. Rostos tensos e suados tentam processar a anomalia que se desenrola diante de seus olhos. Como ele, que não tem Neigong, está bem? A lógica do combate é quebrada. Não parece cansado. O choque é geral. Esse filho da puta. O rosnado de raiva escapa entre dentes cerrados. O ódio ferve enquanto as notas musicais cortam o ar. As vibrações intensas continuam a castigar o ambiente, mas os olhos dele se arregalam em uma realização súbita e aterrorizante. Ele tem Neigong! O grito mental ecoa como um trovão. A verdade finalmente aparece, mudando tudo o que sabiam sobre ele.